Fala pessoal, tá começando mais uma Rapidinha no Cinema. Eu sou o Felipe e tô voltando aqui com mais atualizações sobre o caso do Jonathan Majors. Agora estamos chegando aí já na reta final desse julgamento. As informações que eu estou trazendo aqui hoje são dos canais de notícia ABC News, The New York Times, Revista People, Variety, Deadline e The Cut, que são excelentes fontes de informação e trazem aí sempre algumas atualizações sobre o universo de Hollywood. E inclusive estão abordando ali o caso do Jonathan Majors e a sua ex-namorada Grace Jabbari. Para você que não conseguiu acompanhar os outros conteúdos, então eu vou passar por um resumo aqui agora, lembrando que esses conteúdos estão aqui no canal, então você pode voltar um pouquinho e você vai encontrar ali desde o começo do julgamento e como isso veio se desenrolando até chegar nesse material que eu tô trazendo aqui agora. Em março de 2023, o Jonathan Majors foi preso e agora está sendo processado por supostamente ter agredido a ex-namorada Grace Jabbari durante uma discussão dentro de um táxi. O caso do Jonathan contra Grace é um caso complexo, é um caso cheio de controvérsias porque as duas partes apresentam versões desse mesmo acontecimento, só que muito diferentes. A versão da Grace, ela afirma que o Jonathan era um parceiro abusivo que a agrediu física e emocionalmente durante todo o relacionamento deles. Ela disse que ele a controlava, a recriminava e a humilhava. E ela também disse que ele a agrediu fisicamente várias vezes, chegando a arremessar objetos contra ela e a dar socos nas paredes, incluindo o incidente em março de 2023 no qual ele supostamente a agarrou, apertou sua mão e deu um golpe em sua cabeça. Agora, na versão do Jonathan, ele nega todas as acusações de abuso e afirma que no dia do incidente foi a Grace que o atacou e que ele simplesmente estava se defendendo, justamente no dia ali que ela o acusou de agressão. Vale lembrar também que, nesse caso, o Jonathan também processou a Grace por agressão, então foram duas acusações cruzadas no mesmo caso, e eu já falei sobre isso no vídeo anterior, você pode conferir que vai estar lá. Agora falando sobre as novas evidências, né? O testemunho da Grace foi um testemunho significativo ali, deu um golpe legal na defesa do Jonathan Majors, porque ela trouxe relatos bem detalhados e convincentes de abuso físico e emocional, e ela também disse que temia o Majors e que se sentia isolada e assustada durante todo o relacionamento. Para sua defesa, a Grace trouxe algumas mensagens de texto. Essas mensagens de texto elas não haviam sido divulgadas anteriormente, mas depois se tornaram relevantes e elas mostram que o Jonathan pediu para que a Grace não procurasse uma ajuda médica depois que ela sofreu um ferimento na cabeça em Londres no ano passado. Os promotores disseram que as mensagens elas são sim evidências de que o Jonathan estava tentando encobrir algum caso de abuso. Então eu vou ler aqui as mensagens para que vocês mesmos tirem suas próprias conclusões disso. Lembrando que essas mensagens elas foram enviadas em setembro de 2022 do Majors para Jabbari, onde eles conversavam sobre o momento em que ela precisava de fato ir para um hospital. Começando aqui com a primeira mensagem, do Jonathan. Temo que você não tenha perspectiva do que poderia acontecer se fosse para o hospital. Eles farão perguntas e, como não acho que você realmente iria nos proteger, isso poderá levar a uma investigação, mesmo que você minta e eles suspeitem de algo. Fecha aspas. Aí a Grace responde: eu vou dizer ao médico que bati a cabeça se eu for. Vou esperar mais um dia, mas não consigo dormir e preciso de analgésicos mais fortes. Só isso, porque eu contaria a eles o que realmente aconteceu quando está claro que eu quero ficar com você. Essa foi a primeira mensagem trocada entre os dois, e aí a segunda mensagem, que aparentemente foi no dia seguinte, o Jonathan começa novamente. Abre aspas. Ontem à noite eu pensei em me matar em vez de voltar para casa. Eu também preciso de amor, ou talvez eu seja um monstro e um homem horrível. Não mereço isso. Eu deveria simplesmente me matar. Dessa forma, minha existência é miserável. Eu quero morrer. E a Grace responde, abre aspas, não irei ao médico se você não se sentir seguro comigo fazendo isso, ou não confiar em mim. Eu prometo que nunca mencionaria você, mas entendo o seu medo. E aí, a gente fecha com a mensagem do Majors, que provavelmente foi no mesmo dia, dizendo, abre aspas, eu provavelmente irei me matar. Eu sou um monstro, um homem horrível, incapaz de amar. Vou me matar em breve. Essas mensagens entre o Jonathan e a Grace, elas fornecem algumas evidências aqui pra gente que sugerem que o Majors ele pode ter sim agredido a Jabbari fisicamente. Na primeira mensagem ele ameaça ela caso ela vá pro hospital tratar os ferimentos, dizendo, olha, não vai, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que eles podem perguntar, eles podem vir atrás de mim, enfim, algo que deu pra entender mais ou menos assim.
Na segunda mensagem, ele expressa o seu medo de que ela revele algo que aconteceu entre os dois, e aí ele já começa a jogar ali meio que uma chantagem, dizendo: nossa, eu vou me matar, por favor, não faça isso. E aí, chegando na última mensagem, onde ele de fato ameaça se matar se ela for até o hospital. E é importante notar que essas mensagens em si, elas não são provas definitivas de que o Jonathan agrediu ou não a Jabari. No entanto, elas são evidências que podem sim ser consideradas pelo júri durante o julgamento. Mas o testemunho da Grace e do Jonathan não são as únicas provas que contemplam esse caso. A gente tem outras situações, outras testemunhas que também fizeram parte do julgamento, e eu trouxe aqui o que elas disseram por cima ali durante a audiência. A gente tem primeiro aqui a Holly Blake, que é uma amiga e coreógrafa da Grace, e ela disse o seguinte: ela disse que conheceu o Majors algumas vezes e considerou ele uma pessoa muito doce e charmosa, e que o casal parecia muito próximo e sereno, ao ponto de um terminar as frases um do outro. Ao longo do relacionamento, ela começou a perceber que a Grace começou a perder peso, que ela passou a ficar em casa com mais frequência e também passou a ter menos interesse por si mesma. Ela era uma pessoa vaidosa e começou a meio que se deixar de lado. E inclusive ela disse ter recebido imagens da amiga machucada no dia da suposta agressão. E esse foi o primeiro depoimento. Agora a gente tem o depoimento do Brandon Swain, que é o policial que foi socorrer a Grace durante uma ocorrência. Ele disse que encontrou a Grace dentro de um armário, onde ela disse que tinha adormecido depois de tomar um comprimido para dormir. Vale lembrar aqui que quem fez essa ligação foi o Jonathan, tá? O Jonathan que fez a ligação para a polícia e disse ter encontrado a namorada desacordada. Bom, continuando aqui, o Brandon disse que ele e seus colegas encontraram a Grace no armário, onde ela disse que tinha adormecido depois de tomar um comprimido para dormir, que a Grace tinha um olhar muito assustado, principalmente depois de ter visto o Jonathan ali por perto, e foi aí que eles pediram para que o Jonathan fosse aguardar toda a inspeção num quarto separado. Nisso, o policial notou que o dedo médio da Grace tinha ali uma laceração e que ela tinha um machucado na orelha direita. O policial disse que quando perguntou para ela várias vezes, aí ela respondeu que estava preocupada e que não queria que o Majors se metesse em problema, mas ela acabou explicando que foi o Majors que supostamente fez ali o machucado no dedo dela. E aqui durante o julgamento também temos um interrogatório do advogado Seth Zuckerman, que faz parte da equipe de defesa junto com a Priya Chowdhury, e ele tentou provar que o policial Swain não conduziu uma investigação completa antes de prender o Jonathan. Ele perguntou se o policial tinha pedido para ver o telefone da Jabari, se ele examinou minuciosamente o apartamento, se ele entrevistou testemunhas ou se revisou as imagens de vigilância antes de fazer a prisão. A resposta dele para todas essas perguntas foi que não. Então, ele não fez a investigação completa e simplesmente prendeu o Jonathan. Outro ponto aqui é que o advogado reforçou que a Grace só afirmou que o Jonathan havia machucado o dedo dela depois do policial ter perguntado: ele machucou seu dedo? E aí ela respondeu que sim. E outro ponto que o policial falhou, que foi visto ali como uma brecha para a defesa do Jonathan Majors, é que ele cometeu um erro no relatório inicial, onde ele dizia que a Grace tinha uma laceração atrás do olho direito, ao invés de dizer atrás da orelha direita. O policial respondeu, dizendo que foi um erro dele. Quando ele escreveu olho direito, ele gostaria de ter escrito ouvido direito ou orelha direita. Além do policial e da amiga Holly, existem outras duas testemunhas que estavam presentes ali durante o incidente que aconteceu em março de 2023, que é o motivo desse julgamento. A quarta e a quinta testemunhas, elas faziam parte de um grupo que encontrou a Grace na rua na noite da suposta agressão. E aí eles levaram ela para uma festa de aniversário de uma amiga deles. Um deles testemunhou que depois que a Grace contou em lágrimas sobre a infidelidade do namorado, a testemunha convidou a Grace para ir para um clube e deu para ela um pouco de gelo depois que a Grace disse que o dedo dela estava doendo. Mas em nenhum momento a testemunha disse que viu alguma marca no rosto, alguma marca no pescoço ou qualquer marca na orelha ou no dedo. Aqui nessa parte, os depoimentos das testemunhas eles são conflitantes. Ao mesmo tempo que a gente tem a Holly e o Brandon apoiando a acusação de que Majors agrediu a Jabari, as testemunhas 4 e 5 que não tiveram nome citado
no entanto não viram nenhuma marca na noite da suposta agressão. E a defesa do Majors vai argumentar de que as acusações contra ele são falsas baseado nisso. E eles podem inclusive apontar também o fato de que o policial não conduziu a investigação completa antes de prender o Majors e que a Jabari só acusou ele de ter machucado o dedo dela depois de ter sido perguntada pelo policial sobre isso. Além de todas essas testemunhas, dessas 4 testemunhas, nós temos a testemunha chave disso, a única testemunha que pegou por mais tempo todo esse acontecimento, que é o próprio taxista. O testemunho do motorista Navid Sawar no julgamento por agressão foi importante para a defesa do Majors, porque ele disse que a Jabari foi a agressora naquela noite e que o Majors estava apenas tentando se defender. Ele disse o seguinte, a Jabari que estava fazendo tudo, o Majors estava apenas tentando se livrar dela. Ele também disse que não encontrou nenhuma mancha de sangue no táxi dele depois do incidente. O testemunho de Sawar foi considerado inconsistente por algumas pessoas que estavam observando ali, porque, por exemplo, no início do julgamento, ele disse que o Majors jogou a Jabari dentro do táxi como se fosse uma bola de futebol. No entanto, depois ele mudou a versão dele no tribunal e disse que a Jabari saiu do carro sozinha. No geral, o testemunho dele foi considerado uma evidência significativa, mas não definitiva no caso do Jonathan. O depoimento dele foi sim um golpe ali para a acusação e ele forneceu algumas versões diferentes dos eventos e que estão em total desacordo com os relatos da Grace. Para fechar isso aqui, o julgamento ele ainda está em andamento e vai ser muito difícil dizer qual que é o resultado disso. As duas partes elas apresentaram aqui versões muito diferentes dos eventos e o júri vai ter que se unir ali para decidir qual versão é mais plausível. E caso seja condenado, o Jonathan pode pegar aí até 1 ano de prisão e pode dizer tchau para a carreira dele, porque os projetos não vão voltar tão cedo. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas atualizações. A gente volta em um próximo bate-papo, eu espero que já com a sentença do Jonathan decretada. E não esquece, manda esse bate-papo para algum amigo seu, para qualquer pessoa que tenha interesse em saber mais sobre o mundo do cinema. Esse vídeo ele ficou um pouco mais extenso do que o habitual, mas eu precisava trazer para vocês esses detalhes, porque eu acho que é muito importante a gente ter um panorama geral. Todas as referências estão linkadas aí na legenda, fique à vontade para ler. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.